Olá, boa tarde. Deus nos abençoe na tarde de hoje, não só na tarde de hoje, mas sempre, né? Que Deus esteja sempre conosco. Vamos rogar a Deus ao seu amparo, a sua assistência em sua inspiração, para que possamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de um tema muito importante, que fala da propriedade, capítulo 149. Aí, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Muito bom esse livro. Aí o capítulo 149, como eu falei, o tema propriedade. Aí ele diz assim, um itemzinho: e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos nas mais diversas regiões do planeta. Respiram homens inquietos pela posse natural. A gente vê na posse natural como se fosse o mais importante da nossa vida, e na verdade ela é apenas um uso transitório, né? Aí, cioso, né? Cioso de suas expressões temporárias, né? A gente tem aquele cuidado, aquela preocupação, né? De uma coisa que ela é uma expressão transitória, como ele diz aqui. Aí ele continua dizendo, e disposto a morrer em sua defesa. Quer dizer, se a gente tem uma preocupação tão grande com o dinheiro que está disposto até a morrer por aquela propriedade, né? Que é algo transitório na nossa vida. Não que ela não deva ter, a gente não deva dar valor, cuidar, né? Mas é a forma como cada um de nós, né, se utiliza daquela posse, né? Daquela propriedade. Aí ele diz assim, isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir, né? O uso cego que a gente faz da posse, o apego é tão grande que a gente tem a propriedade, né? Que a gente é capaz de morrer em defesa dela, né? Aí isso faz com que a gente, se isso só demonstra, como a mensagem diz, que a gente ainda não aprendeu a possuir essa propriedade, né? É natural que a gente faça, no meu entender, que a gente faça um mau uso dela ainda por não ter aprendido. Mas com o passar do tempo, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a como fazer o uso dessa propriedade. Aí ele diz aqui, com esta argumentação, né, aí ele vem acrescentando, com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, quer dizer, a formiga cuidadosa, né? Adotando por modelo a cigarra descuidosa, porque enquanto a formiga é previdente, né, se cuida, zela, procura fazer um bom uso daquela propriedade, não é? A formiga, a cigarra, ela não está nem aí. Tem a propriedade, então ela não cuida, né? Faz um péssimo uso, faz o uso dela, mas não tem aquele cuidado, aquela preocupação, né? De saber distribuir, de saber usar de forma correta, né? De cuidar dela, de fazer com que ela vá cada vez mais, digamos assim, se multiplicando, né? E fazendo um uso, digamos que correto, né? A formiga previdente, porque ele diz que ela cuida. A formiga previdente, ela se preocupa com o seu bem, ela cuida, né? Ela pode não saber dar um bom uso,
mas ela cuida da sua propriedade, né? Aí ele diz assim: apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses enfermas, né? É apenas um conselho para que a gente reflita, pense, como é que eu estou fazendo uso da minha propriedade dada por Deus, né? Que direcionamento eu estou dando, né? É apenas um lembrete, né? Uma forma de fazer com que a gente pense, reflita como eu estou usando, né? Aí ele diz assim: cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação, né? Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação, e não como força, e não como de uma forma que nos puxa cada vez mais para a terra, nos torna cada vez mais materializado, né? Aí ele diz assim: o homem ganhará impulsos santificantes, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. Achei interessante, ele diz, né, que nós só possuímos aquilo que se encontra dentro de nós. É aquilo que nós conquistamos durante toda a nossa vida terrestre, né? Aí ele diz assim, quer dizer, essa é a nossa propriedade, o que está dentro de nós. É o nosso conteúdo espiritual, como ele acrescenta mais adiante, né? No conteúdo espiritual de sua vida. É o que é o tempo que eu passei aqui no mundo físico, trabalhando, estudando, porque aqui é uma escola, né? Trabalhando e construindo, né? Porque quando ele diz assim, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Então, à medida que eu vou construindo, seja na força da elevação, ou seja na força das coisas materiais, né? É o nosso conteúdo, no meu entender, né? A gente só leva aquilo que é do nosso conteúdo espiritual, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, né? Aí ele vem, tudo que se relaciona com o exterior, aí ele diz, como sejam criaturas, paisagens e bem transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Quer dizer, de acordo com o nosso mérito, com os nossos merecimentos, Deus nos concede a criatura, a paisagem e os bens transitórios. Para a gente, como é que se diz assim? Possuir, mas possuir de uma forma equilibrada, né? De uma forma que a gente não se prejudique, né? E a gente usando esses bens de uma forma correta, a gente vai aprendendo a possuir. Aí ele diz aqui mais adiante, né? Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, né? Quer dizer assim, quando você sabe usar essa propriedade, você constitui você constitui brilhante luz no caminho. É uma brilhante luz que nós conseguimos no caminho. Aí você pode dizer, né? Até mesmo porque nós somos herdeiros de Deus, né? Nós somos herdeiros, nós somos filhos dele, nós somos herdeiros de tudo que existe no mundo. Só que a gente precisa aprender a fazer o bom uso. Porque às vezes a gente, porque ele fala aqui do rapaz, né? Que quando Jesus chamou ele para seguir, ele deu mais atenção à propriedade, aos bens efêmeros, que ao chamamento de Jesus, né? Isso é um chamamento para nós.
Às vezes nós damos mais atenção às coisas materiais do que às coisas espirituais. E são as coisas espirituais que estão à frente da nossa vida e que nós devemos dar atenção para o nosso crescimento espiritual. Por isso que ele fala que essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho. Ela ensina ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e riqueza. Quer dizer, quando você sabe usar deixa eu ver aqui, meu Deus. Quando você sabe usar essa propriedade no mundo terrestre, você não passa por essas inquietações e essas tristezas. A propriedade não gera para você fonte de inquietação e tristeza. Porque às vezes, né, se você é encarnado, às vezes você, por exemplo, você tem uma propriedade e de repente você perde. E aquilo para você gera uma grande inquietação, gera uma grande tristeza. Mas eu tinha tal coisa, eu tinha uma fazenda, eu tinha uma mansão, ou eu tinha um bom emprego, exemplo assim, que não deixa de ser uma propriedade também, no meu entender, né? Eu tinha um carro, eu tinha uma fazenda e eu perdi. Eu tinha fulano, eu tinha ciclano e eu perdi. Sim, você perdeu, né? Talvez seja um ensinamento para você aprender a fazer um bom uso, né? A compreender que ela não é sua, né? Porque ele diz que tudo que é de uso externo é do Senhor, que nos concede de acordo com o nosso merecimento. Então, se eu fico triste ou preocupada por causa de uma propriedade, isso significa que eu não aprendi a usar, que eu não compreendi a fazer um bom uso dela, né? Como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus, como ele está dizendo aqui, né? O jovem com os ensinamentos de Jesus, quando Jesus chamou ele ficou triste, porque ele não queria deixar a propriedade ou a riqueza lá atrás, e seguir Jesus. Então ele teve que optar, ou ele seguia Jesus, ou ele ficava com a propriedade. Então ele ficou com a propriedade, né? Então a propriedade gerou para ele riqueza, inquietação e tristeza. E isso não pode gerar para nós. Não devemos fazer mau uso, não devemos desperdiçar, que é isso que a mensagem está dizendo, que não é para a gente jogar, fazer mau uso, né? Jogar, desperdiçar, não ter zelo, não cuidar, não fazer bom uso, não é isso. É apenas nos chamando à reflexão, a saber usar de forma correta. É isso que ele está dizendo aqui para nós, para que nós refletimos, né? E por isso que ele fala, o discípulo ensinando ao discípulo a sublime lei do uso. Ele está chamando o discípulo a sublime lei do uso. É o uso, ele nos fala aqui, o que ele está nos falando aqui é sobre a lei do uso. É como cada um de nós, seres encarnados ou desencarnados, estamos fazendo o uso dessa propriedade. É isso que ele está nos chamando a atenção. Então a gente precisa refletir sobre isso. A partir do momento que eu faço um bom uso, né, isso só me eleva. Isso só faz com que eu como é que se diz assim? A alma, eu me eleve. É isso mesmo, só faz com que eu progrida, eu me eleve, né? Então, meus irmãos, vamos parar por aqui. É uma mensagem curtinha, mas de grande significação e de grande importância para mim, primeiramente, e para todos nós, né? Que muitos de nós ainda não sabemos ler, nós ainda fazer um uso, né? Nós ainda somos, eu digo nós falando por mim primeiramente, né?
ainda somos muito apegados às coisas materiais, mas nós já temos um pouquinho de conhecimento, uns mais, outros menos, né? Nós já temos o conhecimento de que nós não levamos nada, né? O meu irmão costuma dizer assim: ah, Sônia, tu fica pegada a isso, aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não compra isso, não compra aquilo. Quando tu morrer, tu não vai levar nada. E é verdade, quando a gente morre, a gente não leva. No caixão não tem espaço para dinheiro, nem para roupa, nem para carro, nada. A gente só leva aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim, só. Então, por que a gente vai estar apegado a essas coisas? Use de forma equilibrada, né? Sem machucar ninguém, sem se ferir, né? Sem ficar inquieta, preocupada, quem vai estar pegando nas minhas coisas, quem vai estar fazendo uso do que é meu, né? Saiba usar de forma equilibrada. Agradecer a Deus, agora vamos agradecer a Deus a oportunidade e o amparo que Deus nos concedeu de fazermos essa leitura breve, pequena, curta, importante e de grande significação para mim, e eu acredito que para vocês também. Cada um que lê vai tirar as suas conclusões, vai entender conforme a concepção de cada um, mas o ensinamento de Jesus é o mesmo para todos nós. Obrigada, meu Deus, pela sua inspiração, pelo seu amparo, pela sua assistência. Fique em paz, meus irmãos, que Deus os acompanhe. Assim seja.